Estamos iniciando o nosso quinto episódio do Café com Cássia e hoje temos uma convidada muito especial, Laiane Azevedo. Ela que hoje carrega um grande nome, de grande influência, Nilzei Cabeleireiros. Oi, Cássia, é um prazer estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou a Laiane Azevedo, sou filha do Ronaldo, filha da Zei, e eu sou enteada da Cássia. Eu sou cabeleireira, eu sou maquiadora, eu sou especialista em beleza há 25 anos. Eu cresci num salão de beleza, então isso sempre foi uma paixão. Eu segui o rumo que já me foi imposto. Eu cheguei num salão de beleza que existia e continuei e continuo continuando e escolhendo isso até hoje, porque a beleza é o que me inspira. Em 1969, chegava a Alagoas uma pernambucana arretada. Ela, que foi para São Paulo tentar a vida, fazer alguns cursos como cabeleireira, retornou a Maceió e consigo fez a sua história e trajetória ali ao lado do Shopping Farol, no salão Nilzei. Estou falando de Josefa Azevedo, a Zei Cabeleireira. E hoje, muito bem representada pela sua filha, Laiane Azevedo. Laiane, você que foi criada nos parâmetros da beleza, sua mãe, uma mulher muito extrovertida, brincalhona, risonha, porém muito vaidosa, trouxe a você muito conhecimento desde pequena, inclusive aos 16 anos você já era especialista em colorimetria, e isso é um diferencial, ou seja, ao longo dos 25 anos você tem muita história para contar. Então comece contando aí a história da sua vida, trajetória em questão de beleza. Então, Cássia, eu comecei sem nem perceber que tinha começado, porque eu era muito pequena e eu era extremamente ligada à minha mãe. Então eu vivia seguindo ela pelo salão. Não era uma coisa estranha que eu estivesse sendo pisada por ela, porque ela estava e eu estava sentada no chão atrás. Com o passar do tempo, eu parei de só lavar cabelo, dividir cabelo, passar uma toalha para fazer as coisas do salão. Porque de tanto que a gente vê, a gente acaba aprendendo. Mas eu não consegui ficar parada no ver e aprender. Eu gosto de saber, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que não me conformo com fora da ciência. Sim. Ah, mas é empírico. Não, não quero. Eu quero saber por que aquilo funciona cientificamente. E aí eu tinha o quê? Tempo. Uma pessoa jovem que não tem grandes obrigações. Aí durante esse tempo que eu tinha, eu estava sempre estudando. Inclusive, uma coisa muito interessante é que a sua mãe, ela já fez vários cursos no exterior, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos. E todo esse conhecimento, uma vez que você sempre esteve ao lado dela, você teve a oportunidade de aprender com ela. Não deixou de ser uma mestre para você. E no decorrer, você deu a sequência de tudo que sua mãe executara com maestria. A minha mãe era uma fonte de inspiração e de conhecimento. Então, se eu estivesse perto dela, eu sempre tinha algo a aprender. Porque ela fazia esses cursos todos, porque ela, como eu, era incansável, ela queria saber mais, aprender mais. Quando eu não tive mais essa fonte de conhecimento, eu tive que também buscar o conhecimento sozinha. E aí eu fui também fazer as minhas especializações, os meus cursos. A gente não deixa de estudar, porque a indústria ela não deixa de evoluir. Então as colorações mudam, as maquiagens mudam, os fixadores, spray de cabelo, até isso muda. Uma coisa que você acha que é imutável e não é. Daqui a pouco tem um negócio novo ali. Se você não estuda, você não sabe usar. Não sabe usar, vai ficar obsoleto. Tem que aprender. Laiane, no decorrer dos anos, muitos nomes, até grandes, vieram, nomes de salões, se instalaram e do nada fecharam. Porém, quando a gente fala Zei Cabeleireiro, a Zei ficou como se fosse uma figura folclórica. Todos conhecem a trajetória da Zei, todos conhecem a história dela, né? E o mais importante, sempre tem alguém da família que já passou pelas mãos dela. Eu, particularmente, sempre que fiz algum comentário sobre ela, alguém já falou, a minha mãe só se cuidava com ela cortava o cabelo das minhas netas, e assim sucessivamente.
Inclusive, essa semana sentou-se aqui nessa cadeira uma pessoa que, no decorrer do diálogo, falou que já foi cuidada pela sua mãe. Como você se sente hoje em manter esse nome em meio a tantas dificuldades, né, que a gente sabe que não é fácil, porém, você se mantém de pé? Falar da minha mãe é sempre uma emoção, né? Porque eu tenho um orgulho imenso da minha mãe. Da pessoa que ela foi na minha vida, como mãe, e na vida de todas as pessoas. A minha mãe, ela tocava as pessoas de uma maneira tão singular que ela é imortal, ela é indelével. Então isso é um legado que eu tenho, que eu trouxe para minha vida e que é um cantinho assim especial do meu coração. Eu acho que a gente consegue se manter até hoje e isso continua. Aumenta salão, diminui salão, estamos no mesmo lugar, mas poderia mudar. Não é essa a questão. A questão é, eu vou replicando o que a minha mãe fazia como um ser humano. E quando você é um ser humano do bem, você vai prestar um serviço de grande qualidade. E isso vai tocar a vida das pessoas para sempre. Eu acho que pelo menos metade das mulheres de 60 a mais hoje, da classe alta, 50 a mais, elas foram noivas da minha mãe. É extremamente constante no salão alguém chegar e fazer a sua mãe me arrumou para o meu casamento, arrumou a minha filha para os 15 anos. Então são momentos que a gente não esquece e essa pessoa ela fica ali imortalizada naquele momento e é isso que eu tento fazer no meu dia, na minha vivência. Eu sei que um dia eu vou morrer, né? A morte está cada dia mais perto. Não é um podcast filosófico, mas também podemos entrar. A gente está cada dia ficando mais velho. Em meio a essa fala que nós acabamos de ouvir, a gente também pode observar que existe por trás uma história de fidelização, lealdade, gratidão. Algumas pessoas, por exemplo, saem da Ponta Verde, da Jatiuca, para ser cuidada pelo Salão da ZEI, pela consideração à marca, ao nome e, consequentemente, porque você herdou o talento da sua mãe. Eu tenho realmente muitas clientes que vêm de outros bairros. Primeiro porque eram clientes que eram daquele bairro. Antes de acontecer... Tava bom, né? É o Tiago, vai-te embora. Vai, meu amor. Mas não foi não, ele foi porque eu enrolei a língua. A gente tem realmente clientes de outros bairros que vêm de lugares distantes para serem atendidos ali por mim. Mas você tem que lembrar que esses clientes, eles também eram clientes do Pinheiro. E aí, quando aconteceu a tragédia da Braskem, que o Pinheiro ficou um bairro fantasma, a gente está só a 5 quadras da parte que já está desocupada, o bairro ficou vazio de gente, mas essas pessoas, elas não querem ser atendidas por outras. Elas querem voltar pra gente e ainda trazem os vizinhos que realmente são dos outros bairros, né? Eu tenho gente que vem de Rio Largo para poder fazer cabelo comigo. Eu acho que isso tudo tem uma parte que eu herdei? Tem. Mas tem uma grande parte que é da nossa idoneidade. É aquela coisa do cliente chegar e dizer: eu quero cortar o cabelo hoje. Não, não vai cortar não. Não tá bom de cortar? Quando for daqui a 15 dias que você voltar, a gente corta. Aqui você vai viajar. Então não é ganhar o dinheiro hoje, é ganhar dinheiro todo dia. É fazer o que é o melhor para o cliente. Porque o cliente, ele bem assistido e satisfeito, ele será cliente para sempre. E o dinheiro ganho uma vez só, você é assistida financeiramente, o cliente não volta. Então tem que ter essa lisura de não vai pintar o cabelo hoje porque não tem necessidade. Mas é porque eu queria fazer uma hidratação. Mas você fez anteontem, vai não fazer hoje, vai jogar dinheiro no lixo, não precisa. Isso faz com que as pessoas, elas confiem na gente plenamente, que aí no dia que eu digo, precisa fazer, eu não queria, tô sem dinheiro, mas faça, porque eu sei que você só vai me indicar o que é melhor. É essa confiança que ela é construída com o passar dos anos e ela é construída baseada na nossa estrutura moral. E uma particularidade, Laiane, muito interessante por sinal, é que você não só cuida da parte de cabelo, como também de maquiagem. E um diferencial é a maquiagem artística. Eu já pude constatar uma pessoa maquiada, eu olhei e fiquei maravilhada com o seu talento. Isso também foi oriundo da sua mãe ou
você fez alguns cursos por fora? A maquiagem artística tem duas vertentes. Tem aquela maquiagem artística de palco, que a gente faz para cantora, para atriz, para apresentação de balé de criança, que precisam ser muito marcadas e para poder aparecer do palco para quem está embaixo, né, na plateia. E tem as maquiagens que a gente também considera artísticas, que são as maquiagens para vídeo. Você sabia que quando a gente vai maquiar um político muito novinho, a gente envelhece ele? Porque dá mais confiabilidade. Um cara que tem a cara de 15 anos, como é que você vai votar num cara desse? Mas aí você melhora a roupa, melhora o corte e na maquiagem também se acentuam traços e isso tudo foi concurso, né? Nada na vida a gente aprende só no vamos fazer. Aí a gente faz um curso, aprende a fazer, fica bom, vai fazendo, fica médio, vai fazendo. Um dia você vai gostar realmente do que você faz, porque você já fez muitas vezes. Mas sem curso eu não consigo nem imaginar como é que eu teria chegado hoje no conhecimento que eu tenho, que ainda acho pouco. Acho que eu ainda vou aprender mais. Sim. Né? Mas sem curso não tem como, porque são essas bases científicas. Porque você vai usar uma cola à base de látex, porque você vai usar a base de água, porque você vai usar uma tinta que reflete com que tipo de luz, se é de palco, se é de teatro. Tudo isso é estudado. Aí depois desses estudos que a gente começa a fazer, e é muito mais fácil fazer depois de estudar. Laiane, tendo em vista que você veio desse berço, vou falar assim, da beleza, né? Onde sua mãe empresária investia muito em salão de beleza, seu pai também um empresário muito conhecido no estado de Alagoas. Você veio de colégios bons, você teve toda uma cultura por trás, apesar de sempre ter seguido o rumo da beleza, né, que desde criança você acompanhou a sua mãe. Tem uma curiosidade aí, você hoje é formada em nutrição. Por que a escolha por nutrição? Era um hobby? Foi uma escolha aleatória? Então, a nutrição, inicialmente, ela chegou porque eu queria alguma coisa que ainda se enquadrasse dentro da beleza. E uma parte da nutrição é beleza estética, emagrecimento, né? E aí, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que eu gostava. E aí, tem outras coisas além de estética e beleza que eu também gosto. Estou agora, nesse momento, parada. Não estou sendo nutricionista, meu CRN está até desativado. Mas eu nem sei se ele contei, ele vai ser reativado ainda esse ano, porque eu estou terminando uma especialização em cetogênica, para voltar a trabalhar como nutricionista. Mas aí eu vou fazer isso nos horários que eles não conflitem com o meu atendimento no salão. Porque sempre foi uma profissão que dava para conciliar uma coisa e outra. Eu sou a pessoa sempre do plano B. Laiane, recentemente nós tivemos um grande desafio. Você, eu considero que teve dois, né? Porque primeiro você perdeu a sua mãe e agora, por último, muito recente, por sinal, você perdeu o seu pai, que era um grande pilar para a família. Eu posso generalizar e dizer que, inclusive, a mim, para algumas pessoas que não sabem, Laiane é uma filha minha, né? Eu costumo dizer, é uma herança que o meu Rona me deixou. Laiane é minha enteada, eu era casada com o pai de Laiane e para todos foi uma grande perda. Eu sei que é insubstituível, mas eu gostaria que ela me falasse o que foi na vida dela perder os dois pilares. Então, perder a minha mãe foi assim uma atrocidade, sabe? Eu tinha 26 anos e para mim a morte ela não era tangível. Era uma coisa que acontece na vida dos outros, mas não acontece na nossa. E a minha mãe morreu num acidente de carro. Então, eu simplesmente dormi pinto, acordei galinha. De repente eu não tinha mais mãe, mas eu ainda tinha meu pai. Passados os mais de 10 anos, 12, que a minha mãe morreu, perdi também o meu pai. E o meu pai, ele sempre fez questão de cavar um espaço onde era o lugar da minha mãe. Porque ele sabia que eu não tinha mais mãe. E eu passava isso na cara dele. Às vezes eu ligava e ele atendia aquela brutalidade do dia. Diga, minha filha, eu vou ligar de novo. E você vai atender bem direitinho. Porque eu não tenho mais mãe não, viu, painho?
você vai me tratar bem, porque eu só tenho você. Aí desligava. É. Aí ligava de novo. Alô, ele, oi minha princesa, diga o que é que você quer, o pai tá aqui. Eu disse, muito bem, agora tá ótimo. Então eu tinha esse cuidado e esse amparo, e aí hoje não tenho mais. Só que a morte do meu pai não foi uma coisa tão repentina. Ele adoeceu e, querendo ou não, como eu já tinha a experiência de perder a minha mãe, eu já ficava esperando que um dia eu ia perder o meu pai, então que eu tinha que aproveitar muito, que eu tinha que parei de brigar com ele, de arengar por besteira. Porque como é que você vai perder uma coisa boa na sua vida e você vai ficar perdendo tempo discutindo por causa de besteira? Porque ele se atrasou 1 hora. Parei de discutir. E isso só me fez bem. Porque ao invés da minha relação com ele ser mais distante, sempre foi mais próxima e mais próxima e mais próxima. Eu ganhei muito com os pais que eu tive. E vão me fazer falta, assim, a vida inteira. Mas eles também estão presentes a vida inteira. Porque a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Complementando a fala de Laiane, né, algumas pessoas até se admiram pela convivência que nós temos e enfatizo mais uma vez em dizer que Laiane é uma filha para mim, assim como os meus netos, que acompanhei de pequeno, inclusive me dão a benção. Eu acho interessante. Pensa avó, uma avó de 40 anos, vou dizer assim, mas foi uma família que eu ganhei e Ronaldo foi a pessoa que mudou a minha vida, a minha história, a minha trajetória, foi a pessoa que mais apostou em mim. E a minha gratidão por ele é muito infinita. E eu sei que se ele está vendo isso, ele sabe que é de coração. E tudo que eu fiz, eu faria de novo, e todo cuidado, todo amor, dedicação eu teria, porque Ronaldo merecia isso. E era muito especial nas nossas vidas e deixou uma lacuna que outras pessoas jamais preencheriam, porque cada pessoa ocupa um lugar especial na nossa vida. Laiane, hoje as redes sociais nos mostram uma realidade que há alguns anos atrás existia, porém um pouco mais discreta, né? Hoje nós vemos a beleza natural e a beleza artificial. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. E também gostaria que você comentasse sobre a vaidade excessiva, que nós temos visto muito isso nos últimos anos. A beleza, ela não é um conceito atual. A beleza, ela existe desde que o mundo é mundo. Só que o que é considerado belo hoje não é o que era considerado belo há 300, 400 anos atrás. Isso vai sendo modificado. Lembre que tem as gordinhas de Botticelli, que ele só fazia esculturas gordinhas, o outro só pintava mulheres gordinhas, porque né, era belo naquela época. O magro era do pobre, que não podia comer, com os ossos de fora. Aquilo era feio. Aí a gente mudou. Hoje o gordo é feio e os ossos de fora são bonitos. Seguindo o padrão atual de beleza, o que a gente tem que buscar para não adoecer é ver o que é que você tem que você pode melhorar e equalizar, seja com maquiagem, procedimento estético. Eu sou extremamente favorável. Eu acho que pode fazer sim, mas não é obrigatório. Você não precisa fazer tanto para ficar deformada, com o rosto que... Gente, tem gente que faz num nível que ao invés de melhorar, piora. Não sei se faz com a pessoa errada. Enfim, não dá certo. Mas fazendo pontualmente, tem gente que melhora muito. E a gente tem que diminuir aí essa expectativa de beleza para a gente caber numa beleza que ela é real para a gente. Eu, pessoalmente, parei de usar filtro, tem 2 anos. Não uso mais. Porque eu começava a me olhar no espelho e achava que eu não estava tão bonita. Mas é lógico, no filtro meu nariz estava mais fino, a boca mais cheia, os olhos mais abertos, não tinha um poro no rosto. No espelho eu ia ser desse jeito? Não ia. Só estava fazendo o quê? Fazendo com que eu enxergasse uma autoimagem distorcida, porque eu não era aquela pessoa. E aí eu tento fazer com que as pessoas que me cercam, que não precisa ser só cliente, pessoas que eu gosto, que estão do meu lado, eu digo, diminua essa expectativa. Ah, mas é porque eu tô com ruga. Você tem 50 anos. Você está envelhecendo. Você quer alternativa a não envelhecer? Ninguém nunca quer, né? Porque a única alternativa que eu tenho a não envelhecer é morrer. Todo mundo quer continuar vivendo. E por que a gente não pode aprender a envelhecer e conseguir
ou ir diminuindo esse impacto do envelhecimento, ou enxergar que é natural da vida. Porque é tão difícil não ser perfeito dentro de uma beleza que ela nem existe. Aquela beleza perfeita que a gente vê no outdoor, ela foi retocada por Photoshop. Eles mudaram a cor, eles passaram filtro. Aquela moça nem é daquele jeito. Mas a gente quer ser igual a moça, que ela nem existe. É um negócio irreal e surreal. Isso faz muito mal para a cabeça da mulher. Isso está trazendo danos psiquiátricos, psicológicos, emocionais. E isso precisa ser falado para que as pessoas tenham consciência de que a gente é gente. A gente é carne, é osso, não é um pedaço de cera que molda, né? E outra coisa, isso de fora que é com que eu ganho dinheiro, é só uma casquinha. A parte realmente interessante da sua pessoa, ela tá ali dentro. Não é essa parte de fora, é o que a gente tem aqui, é o que a gente faz pro outro, é o que a gente aprende, é o que a gente ama, é o que a gente... Essa casca, um dia ela não vai nem existir. Olha aí, a minha mãe não existe mais. Não tem mais nada. O meu pai também tá lá. Mas aonde que ele tá vivo? Aqui, dentro da gente. Então, ou a gente vai construir de dentro e às vezes a gente vai começar a enxergar do lado de fora uma coisa bonita, porque cada um tem beleza. As pessoas podem não ter a beleza padrão, mas ela tem beleza. Ou ela vai enxergar a beleza que ela tem e valorizar essa beleza, ou ela vai viver eternamente numa busca inconstante de uma coisa que não existe. Pessoal, estamos encerrando o nosso 5º episódio do Café com Cássia. E quero agradecer a presença de Laiane Azevedo, que não só é uma grande profissional, como é um membro da minha família, é a minha enteada. Obrigada, Laiane, por sua participação. Fez muita diferença no Café com Cássia. Eu quero agradecer a Cássia, minha madrasta, amada, minha herança. A melhor herança que meu pai me deixou foi gente. E ele deixou tantas outras coisas, mas de gente foi a melhor coisa. E eu quero agradecer a quem assistiu. Foi um bate-papo gostoso. E se você está precisando de uma orientação, de um cabelo, uma maquiagem, uma cabeleireira que lhe enxergue como um ser humano individual, procure a gente. E também procure a gente para os seus eventos especiais, para noivas, para os eventos de formatura, de 15 anos, de todas essas coisas diferentes que a gente tem na vida e que elas precisam ser tratadas de maneira especial.